Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo maravilhoso. Chegando aqui nessa segunda-feira abençoada. Hoje, dia 7 de julho. Quero mandar um alô especial hoje, um abraço especial para minha querida esposa Lendimar, completando mais uma primavera. Que ela continue sempre firme nas suas orações, um exemplo de mãe, um exemplo de esposa, um exemplo profissional, uma mulher voltada para a família, uma mulher voltada para as orações, sempre temente a Deus, sempre manteve uma linha reta, sempre investiu nos filhos, sempre esteve nas orações, não se deixou desviar em nenhum momento. Para você, Lindmar, muitos anos de vida, muita paz, que você continue essa pessoa maravilhosa. E o evangelho de hoje, nesse dia 7 de julho, é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 18 a 26. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tocou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam que o evangelho de hoje traz duas pessoas de fé verdadeira. Não aquela fé meia boca, aquela fé, talvez, não sei. Vejam que esse homem que começa aqui o evangelho, ele era narrado aqui no evangelho como chefe, né? Mateus narra aqui que se aproximou-se, né? Um chefe se aproximou-se e, inclinando-se profundamente, ele disse o quê? Minha filha morreu. Ele sabia que a filha tinha morrido. Mas vem, se tu colocar a mão nela, ela viverá. Ele disse tudo o que Jesus queria ouvir. Tanto é que Jesus não falou nada, só levantou-se e seguiu junto com os discípulos. Porque Jesus sentiu uma fé verdadeira. O homem não disse talvez, o homem não disse eu ouvi dizer que... Não. O homem tem uma fé tão verdadeira que ele disse: se tu for lá na minha casa, minha filha está morta. Mas se tu tocar nela, ela viverá. Doravante, meus irmãos, minhas irmãs, oxalá que nós também tivéssemos essa fé verdadeira. A fé de chegar para Jesus em nossas orações e dizer: Jesus, eu morri para isso. Jesus, eu estou morrendo na minha fé. Jesus, eu já estou morto no acreditar. Vem, toca em mim e eu viverei novamente. Mas nós às vezes ficamos com medo, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus quer ouvir da nossa boca a nossa fé. Jesus quer ouvir da sua boca a sua fé verdadeira, aquela fé confiante. Esse homem tinha uma fé confiante. Esse homem disse: se tu tocar a mão em minha filha, ela viverá. Porque ele sabia que ela tinha morrido. Os anciãos sabiam. Tanto é que quando ele chegou à casa, eles ficaram caçoando, porque aquelas pessoas já eram pessoas idosas, elas sabiam quando a pessoa tinha morrido. Mas Jesus ficou tão tocado pela fé daquele homem, que foi lá e ressuscitou a filha dele. Em outro evangelho, ele narra com mais detalhes essa passagem. Aqui ele é mais direto, ele narra mais os fatos. Tanto é que
no meio do caminho, essa mulher, que é um exemplo de fé, ela pensava consigo: se eu tocar pelo menos na barra do manto dele, eu ficarei curada. Veja que exemplo de fé. Antes de Jesus chegar a casa, essa mulher pensava consigo. Porque nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que no contexto de 2000 anos atrás, as mulheres eram reprimidas, as mulheres não tinham o mesmo direito, não tinham o mesmo direito do homem. As mulheres eram tratadas como segunda classe. E Jesus sempre tinha um olhar especial pelas viúvas, pelas crianças e pelas mulheres, porque Jesus veio trazer a igualdade, a paz. E no instante que aquela mulher tocou o manto de Jesus, em outro evangelho, Jesus parou no meio da multidão e disse: alguém me tocou. E os discípulos ficaram até meio zangados com Jesus, que dizia: mas nessa multidão enorme, todo mundo está te tocando. Jesus disse o quê? Não. Alguém me tocou com fé. A diferença, meus irmãos e minhas irmãs, de nos aproximarmos de Jesus por interesse e nos aproximarmos com fé verdadeira é essa. É que Jesus sente quando estamos ali apenas querendo alguma coisa em troca, ou nós estamos ali por amor verdadeiro a Jesus. Mesmo que os nossos pedidos não sejam atendidos, mesmo que as nossas graças não sejam reveladas no dia que a gente quer, no tempo que a gente quer, a gente continua lá firme e forte. Esse é o amor verdadeiro, é a fé verdadeira. E Jesus sentiu isso naquela mulher, porque ela tinha uma fé tão forte, tão verdadeira, que ela pensou: se eu conseguir tocar pelo menos na barra do manto dele, eu fico curada. Isso é um grande exemplo, meus irmãos. Oxalá que possamos chegar a esse nível de fé desse homem, desse chefe, dessa mulher. Se ele era um chefe, ele era uma pessoa importante. Ele servia de exemplos para outros e outras. Então, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, tomamos esse evangelho como exemplo. Não importa se você está longe ou perto, se você está nos primeiros lugares da sociedade, se você está nos últimos, se você é chefe. O evangelho de hoje traz um grande exemplo. Traz uma pessoa que está acima, um chefe, um líder. Provavelmente seria um chefe do exército, seria um chefe tribal, seria um chefe dos judeus, uma pessoa importante. E no mesmo evangelho Jesus traz uma mulher, talvez viúva, pobre, à margem da sociedade. E ele socorre os dois. E diz o quê? A tua fé te curou. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não queria espetáculo. Jesus mandou afastar todos daquela casa. E não queria espetáculo. Jesus queria uma fé verdadeira. Mostrando para todos nós que Ele é o Deus vivo. Não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Que você hoje possa refletir sobre esse evangelho tão importante, tão rico. Eu estou colocando a minha fé em primeiro lugar? Eu estou acreditando verdadeiramente em Jesus? Ou apenas sou mais um na multidão? Sou mais um que estou apenas com interesses pessoais. Era para nós refletirmos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com sua família, com todos que você conhece. Que Deus te abençoe grandemente.